Aleluia, queridos. Graça e paz. Você pode continuar nesse espírito de adoração, louvando ao Senhor. Pai, te damos graça, Pai. Te bendizemos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã, Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus. Uma igreja, Pai, realmente sedenta, Pai, por ouvir mais a Tua palavra, Pai, por ouvir mais, Pai, do que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo falando aos corações, Senhor Deus. Nada vai roubar a palavra que nós vamos falar aqui hoje, Pai. Por isso eu declaro mentes, Pai, cativas a Cristo, Pai, livres, Pai, mentes livres para receber a palavra, Pai, porque a palavra vai cair no solo fértil que é o nosso coração, para frutificar para as nossas vidas, Pai. Por isso declaramos todo espírito contrário caindo agora, em nome de Jesus, para que nós recebamos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, realmente falando através da minha vida nessa manhã, Pai. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Amém. Amém, queridos. Bom dia, graça e paz. Você pode se assentar. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Alan. Sirvo aqui na igreja já desde que a gente iniciou aqui. No primeiro culto estava presente. Tenho muita alegria de dizer isso, que eu estava presente no primeiro culto, que foi lá na casa da Carlinha e do Luiz. Foi um tempo muito bom. E eu estou muito feliz de trazer uma palavra aqui hoje. A gente está retornando da conferência de ministros lá em Leiria. Quem esteve lá sabe que foi muito bom. A gente recebeu palavras, queridos, maravilhosas. Nós nos enchemos. Palavras muito boas mesmo, nos trazendo à luz a palavra, coisas para a gente realmente andar firmado na fé, na palavra, na doutrina que nós pregamos. Foi um tempo maravilhoso de comunhão também com nossos irmãos do Verbo da Vida, da Europa, da diretoria do ministério lá do Brasil. Foi um tempo realmente, queridos, maravilhoso. Tivemos pessoas que se formaram na escola bíblica, na ministerial. Então, tivemos realmente uma semana, queridos, maravilhosa, um tempo muito bom mesmo lá em Leiria, Marinha Grande, amém? E a gente está falando no mês passado, no caso de junho, a gente falou acerca do quê? Como ser guiados pelo Espírito Santo. E hoje vai ser, na verdade, hoje o primeiro culto de julho, vai ser também o culto que a gente vai encerrar esse assunto, que a gente vai falar acerca de algumas outras formas que o Espírito Santo fala às nossas vidas. A gente aprendeu que hoje nós somos nascidos de novo, na nova aliança, nós não somos mais guiados por sentimentos, por coisas que nós sentimos, podemos ouvir ou ver, como pessoas lá usam o exemplo de Gideão para tentar ser guiado por coisas que podem ver ou sentir. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo, que habita dentro de nós. Se você quer aprender mais sobre isso, você pode voltar lá no YouTube, no nosso canal, que vai ter essas ministrações todas. Eu vou até criar uma playlist com as ministrações desse tema, para ficar mais fácil para todo mundo, quem quiser ver em sequência, aí fica mais fácil para você rever. Às vezes lá na frente você quer rever isso daí, vai ficar mais fácil, amém? Então, a gente aprendeu que a gente é guiado pelo Espírito, não somos guiados pelos nossos sentimentos, por nossas emoções. Às vezes a gente não está sentindo nada, mas o Espírito está falando ali dentro, e a gente sabe que aquela decisão é a correta a ser tomada. A gente aprendeu que a gente é dirigido pelo testemunho interior, pela voz de comando do Espírito Santo, pela palavra, que também a gente aprendeu sobre profecias, como elas funcionam. Então, queridos, tudo isso, eu não vou entrar nisso porque a gente já falou esse mês passado, mas você pode estar procurando lá para aprender mais. E também, se você quer se aprofundar ainda mais, temos a Escola Bíblica, que você vai ver lá no final, que a gente fala sobre tudo isso de uma maneira bem aprofundada, amém? Então, no último culto, a gente falou sobre o quê? O pastor trouxe uma palavra acerca de profecia. Então, uma das outras formas que a gente vai falar hoje, de como nós somos orientados pelo Espírito Santo, é através de visões. A gente vai entender quais são os tipos de visões, como que elas acontecem na Bíblia. A gente vai ver alguns exemplos, e hoje, como a gente pode ver na nossa vida, para que a gente esteja claro sobre isso, para que a gente não venha cair em engano ou em ensinos errados acerca disso. Amém? Então, uma das formas que o Espírito Santo fala para nós, fala conosco, é através das visões. E a gente encontra na Bíblia 3 tipos de visões. A primeira que a gente vai falar aqui é a visão espiritual.
O que é a visão espiritual? Você sabe que você é um espírito, amém? Você é um espírito, você não é pó, você não é o corpo que você pode tocar, que você pode ver. Você é um espírito, que tem uma alma que é o seu raciocínio, a sua mente, as suas emoções, e você habita nesse corpo aí. Você habita num corpo que ainda é corruptível, mas um dia a gente vai receber um corpo glorificado. Mas o nosso espírito, ele habita, nós somos o nosso espírito, que hoje está realmente, que foi nascido de novo, esse se nasceu de novo, esse está em Deus. Então, o que é a visão espiritual? É quando nós olhamos com os olhos do Espírito, não com os nossos olhos naturais, não com o que a gente pode ver aqui, o nosso corpo físico, mas sim com os olhos do Espírito. É algo que realmente eu não sei como explicar para vocês, mas, queridos, quando você tem uma experiência dessa, de uma visão espiritual, que você sabe que é Deus falando contigo, você vê realmente algo que vem dentro de você, é uma imagem, pode ser uma cena, ou às vezes um flash, é algo que vem dentro de você, uma visão, algo que realmente você não está vendo aqui naturalmente, mas dentro de você, você teve essa visão. A gente tem um exemplo disso lá em Atos, capítulo 9. Aleluia. Atos, no capítulo 9, a partir do verso 3, fala aqui sobre Paulo, na conversão de Paulo. Atos 9, 13 nos diz assim: seguindo ele para fora, quem é ele? Paulo. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então a gente vê aqui que Paulo estava tendo uma visão espiritual, porque a gente vê nos versículos seguintes que quando ele abre os olhos, ele estava cego. Então ele estava realmente vendo pelo Espírito. Ele viu aquela luz, a visão que ele teve ali nesse momento foi o Espírito. Quem estava com ele ouvia a voz, mas não enxergava nada. Então a gente vê aqui realmente Paulo tendo a visão no Espírito, não nos seus olhos naturais, até porque quando ele abre os olhos, o versículo seguinte diz que ele abre os olhos e ele está cego. Ele não estava vendo com os seus olhos naturais. Sabe, irmãos, eu já tive uma experiência de estar orando e vir uma imagem no meu espírito, algo que eu realmente estava de olhos fechados, e ver uma imagem como se fosse uma armadilha no caminho. E ali logo o Espírito Santo me tocou, falou ao meu coração a respeito do que era. Então a gente vai ter as visões, a gente vai saber, o Espírito Santo vai nos revelar a respeito do que é aquilo. É algo realmente que vem dentro de você. E se você está conectado, como a gente vai ver lá para frente, você sabe que é do Espírito. Você sabe que não é coisa da sua mente, você sabe que não é coisa natural, que é seu achismo, mas sim é algo do Espírito vindo para você, te revelando algo, falando algo para você. Amém? Então, primeira é a visão espiritual. Visão? Espiritual. Amém? Segundo, que a gente não está em ordem que aparece na Bíblia, simplesmente na ordem aqui que a gente está falando, tá bem? A segunda tipo de visão que a gente vê na Bíblia é o êxtase. O que significa isso? Quando nossos sentidos naturais, eles ficam suspensos por um tempo. E a gente tem mais consciência do mundo espiritual do que do mundo natural. Então, a gente realmente é como se você, seu corpo físico, você apagasse, mas você tivesse muito mais... os seus sentidos, eles ficam fora. E você tem realmente entende o mundo espiritual, você está recebendo coisas espirituais, tendo, às vezes, visões, como a gente vai ver em Atos 10, versículo 9. Atos 10, versículo 9, nos diz assim: no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase.
Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e aí vai descrevendo a visão acerca do que ele estava vendo ali. Veja que Pedro, ele teve um êxtase, então ele teve uma visão espiritual, uma visão, Deus começou a falar com ele enquanto ele estava realmente com seus sentidos naturais suspensos, e ele estava realmente tendo uma consciência muito maior do reino espiritual. A gente vê, se você já leu os livros do irmão Reagan, você vê várias vezes que ele conta histórias que ele teve experiências similares a essa. Uma que eu me lembro, agora eu não lembro qual livro que está escrito isso, o pessoal que leu também aí da Escola Ministerial pode me ajudar, talvez se lembrar. Que ele conta a experiência que ele foi se ajoelhar com uma família para orar. E na hora que ele vai encostar o seu joelho no chão, ele realmente ele é como se fosse, eu vou usar essa palavra, mas não é exatamente isso, é como se ele fosse arrebatado dali, como se ele não tivesse mais os sentidos ali. E aí ele tem uma visão, obrigado, arrebatamento dos sentidos, obrigado. E ele realmente, então tem uma visão com Jesus, o qual vem lhe ensinar acerca de muitas coisas. E quando ele acorda daquilo, quando ele volta aos seus sentidos, passaram-se horas, e aquela família deixou ele lá recebendo do Senhor. Então passaram-se horas e ele estava num êxtase, ele estava realmente com seus sentidos arrebatados, e estava numa visão espiritual, recebendo do Senhor Jesus coisas que ele compartilha conosco nos seus livros. Amém? Então, o êxtase e a visão espiritual são coisas diferentes. Amém? Uma, os seus sentidos são arrebatados. E a outra, você está aqui, sentido, está acordado, mas vem algo dentro de você. E você tem uma visão espiritual. E o terceiro tipo de visão é a visão aberta. Qual é essa? Essa que você está com todos os seus sentidos funcionando, e você vê algo espiritual, mas com seus olhos naturais. Você tem uma visão aberta do mundo espiritual, mesmo com seus olhos naturais. Atos 12:7, a gente tem um exemplo disso. Você pode abrir lá comigo? Aleluia. Atos 12, a partir do versículo 7, diz: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo: Cinge-te e calça as sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. E então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, mas o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. A gente vê aqui que Pedro, ele está acordado, ele não está com os seus sentidos arrebatados, tanto que ele vê o anjo fala com ele, e ele começa a seguir o anjo. Então, ele realmente teve uma visão aberta do que estava acontecendo. Ele estava vendo ali o anjo do Senhor, que estava agindo na vida dele, que veio ali para libertar ele da prisão. Ele estava realmente tendo sua consciência natural, mas ele também estava tendo uma visão espiritual. A gente vê esses 3 tipos de visões na Bíblia. E esses 3 tipos de visões que a gente tem, que nós, como cristãos, a gente tem, que o Espírito Santo fala para nós. E a gente tem que entender que essas visões não são apenas para profetas ou os apóstolos lá de Atos, ou apenas para aquele povo naquela época. Muitas pessoas acham que isso daqui está apenas a profeta. A pessoa fala: tive uma visão, tu é profeta. Não, queridos, a visão espiritual, ela é para o crente. E a gente não tem uma base bíblica para dizer, para pedir a Deus para ter essas visões. A gente pede ao Senhor que o Espírito Santo nos guie, que nos dê direção, e aí, conforme Ele quiser, conforme Ele achar que é o correto a se fazer conosco, Ele vai nos guiar através do testemunho interior, através de uma voz de comando, através de visão, através de sonhos. Então, a gente tem que realmente, a gente não tem uma base bíblica para dizer: Senhor, me dá uma visão sobre isso, isso e aquilo. A gente não pode, a gente realmente tem a base bíblica para pedir direção ao Espírito Santo. Mas como Ele vai fazer, isso vai a Ele. A gente não tem que encaixotar o Espírito Santo numa caixa, limitar o agir dEle nas nossas vidas. Mas a gente tem que estar realmente sensível espiritualmente para receber direção
da forma que Ele fizer. A visão, a profecia, a voz de comando é tão sobrenatural quanto o testemunho interior. Não tem algo que é mais ou menos, querido. Mas a questão é que a gente, às vezes, como ser humano, a gente quer realmente ter coisas, ver coisas extraordinárias, ver visões, receber uma profecia, isso tudo é válido, queridos. Mas a gente não pode desprezar o testemunho interior, a gente não pode desprezar a forma que o Espírito Santo quer falar conosco. A gente tem que realmente estar ligado, porque Ele vai falar com você. Se você estiver ligado no Espírito, Ele vai falar com você. Mas fique atento como, não fique desprezando as outras formas. Não ache que o Espírito Santo tem que falar com você de maneira A ou B, mas fique sensível ao que Ele quer falar contigo, amém? Aleluia. Então a gente vê uns relatos bíblicos de pessoas que tiveram visões que não são os apóstolos, não são profetas. A gente vê que Ananias, que pregou para Paulo, ele era um discípulo, ele teve uma visão. A gente vê Felipe, a gente vai até ler essa passagem depois, que ele era diácono e depois ele atuou como evangelista, ele também teve visão. Cornélio, aquele centurião romano que quando ele teve a visão, ele nem era ainda nascido de novo, ele teve uma visão de um anjo falando com ele. Então a gente tem que realmente, a gente vê que não é apenas para um determinado grupo de pessoas, mas sim para todo aquele que crê. Amém? Conforme o Espírito Santo quiser fazer nas nossas vidas. Aleluia. E aí a gente tem dois tipos de visões. Como eu falei, aquele exemplo que eu dei, que eu vi uma armadilha no caminho. A gente tem as visões simbólicas. Quer dizer que realmente tinha uma armadilha no caminho, você estava andando lá e tropeçava, aquilo te atacava? Não, aquilo era, o Espírito Santo deu a interpretação daquilo que tinha um outro significado. Mas a gente, as visões elas podem ser tanto simbólicas quanto literais. A gente pode ter realmente uma visão falando exatamente aquilo que quer dizer. Vamos pegar um exemplo aqui na visão simbólica. Quando Pedro ele recebe aquela visão de Deus, trazendo lençol, no êxtase que a gente leu, trazendo lençol, colocando alimentos impuros ali, Deus estava falando literalmente sobre aquilo? Não, ele estava falando acerca de que Pedro achava que Jesus vinha apenas para os judeus. E que os gentios não poderiam receber Jesus, não poderiam receber o Espírito Santo. E aí Deus estava falando com ele que Jesus veio para todos, que o Espírito Santo estava disponível para todos. E aí até a gente vê na Bíblia ali que ele meditava acerca daquela visão quando chegaram os homens para buscar ele. Então, realmente, aquilo foi uma visão simbólica e depois ele foi entender o que significava. E aí a gente tem a visão não simbólica, que é a visão de Felipe. Atos 8, 26, nos diz, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, a gente vê que realmente ali foi uma visão literal. O anjo apareceu para ele e falou, vai e faz isso. Não foi algo simbólico para Felipe. Então, a gente tem esses dois tipos de visões. Amém? Então, a gente tem a visão espiritual, êxtase e visão aberta. Elas podem ser literais ou simbólicas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Temos uma outra questão na Bíblia que a gente tem que se atentar. Que a gente vê muitas passagens acerca de aparições de anjos. E na Bíblia a gente vê essas, como a gente já leu ali de Felipe, o anjo aparecendo para ele, o anjo aparecendo para Pedro. E isso não é errado, é bíblico, a gente vê que os anjos aparecem às pessoas, mas a gente tem que entender que os anjos eles são ministradores, são seres espirituais ministradores, a serviço de quem? De nós. Hebreus 1, 13. Você pode abrir comigo? Hebreus, capítulo 1, versículo 13, nos diz, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
Então, os anjos, eles são seres ministradores enviados para nós para quê? Para nos proteger, para fazer coisas para nós. E eles também vêm para nos trazer mensagens. Então, a gente tem os anjos, a gente vê na Bíblia os anjos fazendo isso às pessoas, aos apóstolos, até mesmo no Velho Testamento. Então, os anjos são seres ministradores a serviço nosso, porque nós, como igreja, temos a missão de levar o Evangelho. Nós, como igreja, nós temos a missão de espalhar a palavra para todos e edificar. Então, os anjos, eles não são os responsáveis por isso. Eu e você somos, mas eles estão a nosso serviço para nos trazer mensagens, para nos proteger, para nos cuidar. Amém? E a gente tem que, numa aparição de anjo, nós temos que realmente estar atentos de julgar qualquer mensagem que possa nos dar pela palavra. Porque a palavra nos diz em 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, Satanás pode querer nos enganar, aparecendo como um anjo de luz, trazendo uma mensagem que não vem de Deus. E se a gente não estiver atento à palavra, se a gente não souber a palavra dentro de nós, nós podemos fazer algo achando que é Deus nos falando, mas quando é Satanás que está realmente nos direcionando para um lado de dano, a gente tem que estar realmente atento, julgar a mensagem que qualquer anjo possa falar conosco, amém? Ficar atento, isso vale para qualquer pessoa que falar uma palavra para você, qualquer pessoa que às vezes te dá uma profecia, uma palavra, tem que ficar atento, ligado, se vai conforme aos princípios da palavra. O Espírito Santo não vai falar para você uma coisa que vai contra os princípios. Não vai, se Deus estabeleceu algo, o Espírito não vai me falar, eu vou fazer o contrário disso. Olha o que 1 João 4:2 nos diz. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, ele é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente já no mundo. Então, se o Espírito, você pode receber realmente uma visão, algo falando, ou sentir a voz do Espírito, algo que você receber, não for de acordo com a palavra, se esse Espírito não confessa Jesus Cristo, esse Espírito não vem de Deus. Amém? Se a palavra que você receber não for de conformidade com a Bíblia, você tem que julgar e deixar isso de lado, porque não vem do Senhor. Ele sempre vai falar conforme a sua palavra. Deus e a sua palavra, eles são um. Ele não vai se contradizer. A palavra diz que não há sombra de variação em Deus. Então a gente sabe que ele é sempre o mesmo. Ele não é como o ser humano, que acorda bipolar, né? Um dia está bem, outro dia está ruim. Então Deus não vai contrário à sua palavra. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então a gente falou sobre as visões, sobre a aparição de anjos e agora vamos falar sobre sonhos. Deus também fala conosco através dos sonhos. Isso não é algo errado. Deus fala para nós, dá visões, dá coisas através de sonhos. Às vezes também sonhos literais, às vezes os sonhos são simbólicos, e o Espírito Santo vai nos revelar. Mas a gente tem que entender que Deus vai falar conosco de forma clara, porque tem muita gente que tem um sonho, às vezes natural, e acha que é Deus falando algo acerca daquilo, acha que é algo espiritual. Mas, na verdade, aquilo é algo realmente que você sonhou, porque o seu cérebro, quando você está dormindo, ele está trabalhando. E ele vai fazer o sonho de acordo com aquilo que você viveu durante aquele dia. Quantas vezes a gente não sonha às vezes a gente não falava com uma pessoa há muito tempo. Aí você vê na rede social, você fala com ela, aí à noite você sonha. Por quê? Porque o seu cérebro está trabalhando. E aí, às vezes, a pessoa espiritualiza demais as coisas, achando que tudo é sobrenatural. Não é assim, queridos. Nós temos que ter realmente sensibilidade do espírito. A gente não pode nem para um extremo nem para outro. Nem achar que é tudo espiritual e nem achar que é tudo natural. Mas a gente tem que estar realmente sensível ao Espírito Santo, porque se ele falar conosco através de um sonho, a gente tem que estar realmente atento, se é de Deus, para que a gente, se necessário, precise orar por alguém, ou se Deus está falando, revelando algo para nós, a gente tem que estar realmente atento a isso. Amém? Às vezes,
a gente tem, pelo menos a minha esposa e eu, a gente tem esse costume, se a gente ora com a gente sonha com algo, e quando a gente acorda, a gente compartilha isso, a gente sempre ora acerca daquilo. Mesmo que às vezes a gente não tenha um entendimento se foi um sonho realmente vindo de Deus ou algo, mas a gente está pelo menos orando acerca daquilo, pedindo revelação do Espírito Santo acerca daquilo, para que não haja engano. Nós temos que estar realmente sempre conectados com Deus, sempre orando a Ele, sempre pedindo direção. A gente vê alguns exemplos de sonho na palavra, como Mateus 2,12, quando Deus em sonho fala aos magos, a José, em Mateus 1,20, quando Deus em sonho fala para José que Maria estava grávida. Então a gente vê realmente Deus falando em sonhos. Não é a forma principal e também não é uma forma, a gente também não tem que limitar Deus a agir dessa forma também. A gente tem que estar realmente abertos para ouvir o que o Senhor tem falado de qualquer forma que Ele queira nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Então, como que a gente sabe se a direção vem de Deus? Como que a gente pode saber se aquela direção, se aquela visão, se aquele testemunho interior vem realmente do Senhor? Porque muitas vezes as pessoas são enganadas, achando que a sua vontade é a vontade de Deus. Acham que o que elas mesmas querem fazer é o que Deus está falando para elas fazer, e elas são enganadas. Muitas vezes também pessoas que são porque acham que aconteceu se tal coisa acontecer, significa que Deus quer que eu vá para tal lugar. E aí acontece, ela acha, Deus quer, eu vou lá. E não, irmãos, nós não somos chamados para isso, nós somos chamados para ser guiados pelo Espírito. Então, como que a gente sabe se a direção realmente vem de Deus? Os caminhos de Deus são sempre cheios de paz e amor. Ele não vai te guiar para um caminho onde vai te colocar com inimizade com alguém, que vai te colocar contra os seus líderes, contra o seu pastor, contra o seu irmão. Ele não vai te guiar para esse lugar. Querido, se você está recebendo uma direção que vai contrário, que vai em rebeldia, que vai contrário à palavra de Deus, fique atento. Se vai para um lugar onde não é amor e paz, fique atento, porque não é Deus falando contigo. Muita gente acha que Deus está me dando uma direção para fazer isso e isso, mas aquilo lá vai trazer um dano para uma igreja, vai trazer divisão, vai trazer rebelião, e acha que está sendo guiada, quando na verdade está sendo guiada pelo outro Espírito. O Espírito mas não é o Espírito Santo. Então a gente tem que estar realmente atentos, para não estar indo em direção, achando que é Deus falando, quando na verdade não é. A direção, como eu falei antes, ela está sempre de acordo com a palavra. Deus não vai dar uma direção que vai contrária à palavra. João 14:26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele nos traz a palavra, ele nos lembra a palavra. Ele vai falar através dela, ele não vai passar por cima da palavra. Imagine se Deus, ele agisse dessa forma. Ele fala uma coisa, ele fala algo para nós, e aí o Espírito Santo vem e dá uma direção, não precisa fazer não. Esquece o que a palavra está dizendo ali. Agora Deus mudou de opinião. Agora Deus não é, Ele quer mesmo que você se rebele, que você faça isso e aquilo. Não, queridos, não, irmãos. Por isso que a gente tem que estar realmente ligados na palavra de Deus, para não ser sujeitos às coisas erradas, para não ficar sujeitos a esse tipo de direcionamento errado. Outro ponto importante para a gente saber se a direção vem de Deus. Geralmente é uma direção que vem oposta. Na verdade, sempre a direção vai vir oposta à vontade carnal. A sua vontade da carne não é necessariamente a vontade de Deus. Pode ser que a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, e aí você vai, e realmente Deus está confirmando aquilo. Mas muitas vezes a gente tem uma vontade própria e acha que é Deus falando. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu já usei esse exemplo antes. Eu morava em Francisco Beltrão, no Paraná, perto de Pato Branco, mas melhor do que Pato Branco.
E eu tinha sempre o sonho de sair, não que eu não gostava da cidade, mas eu tinha um sonho de morar fora, para ver outros lugares. E aí eu recebi uma proposta de trabalho para ir para Florianópolis, que é uma cidade litorânea lá no sul do Brasil, e eu gostava muito daquela cidade, e eu tinha esse desejo, eu tinha a vontade de ir para lá. E eu achava que o quê? Que era a vontade de Deus para a minha vida. Aí eu tinha um entendimento errado, eu orava como? Deus, se for da tua vontade, eu creio que essa semana vai aparecer um apartamento para a gente ir lá e a gente não vai precisar ficar procurando. No outro dia, o meu chefe me falou, arrumei um apartamento para você. Aí é Deus. Eu orei ontem e agora ele me mostrou esse apartamento, então é Deus falando. Está me ligando por um sinal. Era a minha vontade carnal. Era a vontade que eu tinha naturalmente falando, e achava, e tentava achar coisas para dizer, não, Deus realmente está falando. Porém, dentro de mim e da Amanda, algo arranhava, algo não concordava com aquilo, algo nos dava um freio naquele passo que a gente estava dando. A gente não sentia paz naquela decisão. E aí, a gente orando muito, a gente realmente sentiu que a gente não estava em paz com aquilo. E não deveria dar esse passo. E aí a gente recusou. E, queridos, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não sei como que seria a minha vida se eu tivesse ido para lá. Mas eu tenho certeza que o lugar que Deus tinha para nós era estar aqui. Era estar em Portugal. Porque no momento que eu recebi a proposta de vir para cá, para trabalhar em Portugal, eu realmente não senti nada daquilo que eu tinha sentido antes. E quando eu cheguei aqui, demorou alguns meses por conta do Covid, mas quando eu realmente comecei a estudar a palavra, eu entendi. Deus me queria nesse lugar. Porque aqui eu entendi o meu chamado, aqui eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Mas se eu tivesse ido para lá, provavelmente o que teria acontecido? Eu teria atrasado os planos de Deus para a minha vida. Eu teria atrasado, talvez nunca teria cumprido. Porque eu estava indo para onde eu queria, e não para onde o Senhor tinha para nós. Por isso que nós temos que estar realmente muito atentos ao que nós queremos e o que Deus quer para a nossa vida. Um recado para os maridos aqui. Você é a cabeça do lar, você tem essa responsabilidade de estar guiando a sua casa. Então imagine, porque eu era já casado com a Amanda, se eu, como cabeça da casa, falo, vamos para Florianópolis, a Amanda, eu sei que ela iria, porque ela estava com... Ela falou, não, eu não estou sentindo, mas vamos lá, é o teu sonho. Imagine se eu estaria guiando ela para o caminho contrário à vontade de Deus na vida dela também. Não estou falando que as esposas não têm que estar ligadas no Espírito, não, porque vocês são auxiliadoras, vocês estão ali para nos ajudar. Porém, o marido ele tem que estar sempre buscando do Espírito cada direção que Deus quer para nossas vidas como família. Se vai comprar um carro, se vai comprar uma casa, se vai se mudar, se vai para tal lugar, se vai mudar de emprego, o que for fazer, a gente tem que estar realmente ligado no Espírito para que a gente não esteja conduzindo a nossa família num lugar onde não é a vontade de Deus. Essa é a responsabilidade dos maridos, a gente tem que estar realmente ligados no Espírito em relação a isso. Amém? Amém. Aleluia. Outro ponto, existe alegria mesmo no meio da tormenta. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós estamos em paz, mesmo que as coisas pareçam contrárias. Mesmo que se levante coisas, a gente está com o coração em paz, porque a gente sabe, eu estou fazendo a vontade de Deus. A gente olha para Paulo, ele tudo era contrário à vida dele. A gente vê quantas vezes ele realmente apanhou, quantas vezes ele foi preso, ele passou por coisas terríveis, mas ele estava realmente com o seu coração em paz. A gente vê nas cartas ele falando que ele estava realmente, ele andava em paz, em alegria, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, mesmo sendo tudo contrário. Agora, imagine se Paulo ele fosse guiado pelas coisas que ele via. Muito provavelmente a gente não teria nada que a gente tem do Novo Testamento, porque ele chegava no lugar, aí as pessoas rejeitavam a palavra, apedrejavam ele, batiam nele, ele falava, não, Deus não quer que eu venha para cá. Mas não, queridos, ele sabia, ele seguia a voz do Espírito, não era guiado por coisas. Então, a gente é guiado pelo Espírito. E como a gente pode treinar o nosso espírito para estar sensíveis à voz?
para que a gente não venha se confundir com as vozes que tem lá fora, para que a gente não possa se confundir com a voz da nossa própria carne, com a voz de Satanás, mas que a gente esteja realmente conectado no Espírito. Primeiro ponto, meditação da palavra. Meditar significa ponderar, refletir, pensar em, considerar, falar consigo mesmo em voz alta. Josué 1:8 nos diz: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A gente tem que estar sempre, queridos, falando a palavra, tem que estar sempre conectados na palavra. Porque, sabe, irmãos, assim que a gente vai crescer espiritualmente, quando a gente está realmente meditando a palavra, a gente está lendo, a gente está aprendendo, a gente não recebe sabedoria da palavra por osmose, só por estar por perto de alguém que é muito conhecedor da palavra, você fica sentado ali e a pessoa não fala nada e você, agora eu sei a palavra. Ou que nem aquele filme Matrix, né? Que coloca o cabo aqui, quem já assistiu, coloca um cabo aqui atrás, faz o download. Agora eu já sei tudo sobre escatologia. Posso aqui dar um seminário sobre isso. Não, queridos. Realmente, se você quer aprender a palavra, a gente tem que estar ali estudando. A gente tem que se dedicar a nossa vida para estudar a palavra. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente precisa estudar mais ainda. Não tem limites, querido. Não tem limites para a gente estudar a palavra. Você nunca vai saber tudo, porque sempre o Espírito Santo vai te falar algo novo. O Espírito Santo vai te trazer algo, vai te fortalecer. Porque mesmo que você já leu, às vezes, a mesma passagem várias vezes, mas ao você estudar aquilo vai te fortalecendo dentro de você, vai fortalecendo a sua fé, vai fortalecendo o seu espírito. Porque, como a gente falou, o Espírito ele vai testificar a palavra, mas como a gente vai saber se o Espírito está falando a palavra se a gente não conhece a palavra? Mas a gente tem que estar realmente ligados nisso. Salmo 119, versículo 97 nos diz: quanto amo a sua lei, é minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então a gente entende que o meditar na palavra é o quê? Semanalmente nos cultos de domingo, amém? Amém? Amém nada, querido. É na sua casa, na sua vida diária. Você chega aqui, você já está cheio da palavra. A palavra que vem aqui, queridos, é realmente algo que o Espírito Santo inspira os ministros para falar a sua vida. O apóstolo Guto falou ontem algo muito interessante. Muitas pessoas comparam a igreja, a palavra, como um restaurante, né, onde você escolhe aquilo que você quer comer. Mas ele deu um exemplo que é muito melhor. Que a igreja, a palavra que a gente recebe na igreja, é como se fosse a casa da mãe. Onde, pelo menos quando eu era criança, o que era no meu prato era aquilo que eu precisava comer, não aquilo que eu queria. Então, a igreja, a gente está recebendo do Senhor aquilo que nós precisamos. Nem sempre que você vai ouvir aqui é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. E a gente tem que estar ligado nisso, por isso que eu falei na última ministração que tive aqui, que a gente tem que estar realmente valorizando aquilo que a gente recebe aqui. Porque a gente sabe que é o Espírito Santo guiando as pessoas para nos instruir aquilo que nós precisamos. Às vezes uma palavra que é falada aqui pode até parecer dura, pode parecer um choque de realidade, mas é aquilo que nós precisamos, às vezes, para ouvir, para mudar o nosso caminho. A gente não pode ficar querendo buscar fast food por aí. A palavra que a gente... essa palavra aqui eu gosto de ouvir sobre isso, eu vou ouvir só sobre isso. Agora eu gosto de ouvir só sobre aquilo. Não, queridos, a gente tem que receber a palavra que nós precisamos. Temos que estar recebendo aquilo que o Senhor quer falar para nós. Não ficar escolhendo isso ou aquilo, mas realmente nos alimentando daquilo que nós precisamos, porque nós precisamos aprender sobre a Bíblia, não é sobre temas da Bíblia, é sobre toda a Bíblia. Amém. Nós precisamos ter conhecimento acerca de tudo. Claro que alguns vão ter mais conhecimento sobre um determinado assunto e menos sobre outros, mas não quer dizer que a pessoa desconhece aquilo.
nós precisamos estar realmente buscando o que o Senhor tem para nós. Amém? Outro ponto importante acerca da palavra é que a gente não seja apenas ouvinte. Amém. Ou apenas a pessoa que estuda muito, mas não pratica nada. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvinte, enganando-vos a quem? Ao pastor? Enganando a Deus? Enganando a seu irmão? Enganando a vós mesmos. Você não engana, você não precisa ficar preocupado, se eu não praticar a palavra, o pastor vai vir puxar minha orelha, o fulano não vai ver que eu não sou isso aqui. Queridos, se você não pratica a palavra, você está se enganando. Você que está se enganando, você é responsável pela tua vida e pela tua salvação. Você que é. O pastor, a liderança está aqui para te guiar no melhor caminho, para te alimentar, para te apacentar. Mas a escolha quem faz é você. É você. Então, muita gente pede conselho, aí é instruída acerca da palavra, mas não quer viver aquilo. E aí, depois de um mês, está vivendo a mesma coisa. E depois de um mês, está vivendo a outra mesma coisa. Mas, querido, se a gente não se tornar praticante da palavra, a gente não vai ver o resultado dessa palavra na nossa vida. Por isso que eu falo, sempre que eu falo sobre a escola bíblica, a gente tem que estudar e praticar. Quando a gente estuda e pratica ela, a gente vê o resultado. Senão vira um conhecimento, senão vira algo que você sabe muito, você pode até ensinar, você pode até se alegrar com ela, mas você não está vivendo. Por isso que nós temos que estar realmente praticando a palavra. É melhor você saber um versículo e praticar aquilo ali, do que você saber tudo a palavra e não saber nada, e não viver nada, e não viver aquilo. Mas é melhor realmente, queridos, que a gente esteja vivendo aquilo intensamente. Eu declaro, queridos, que você não vai apenas ser o ouvinte da palavra, mas você vai ser praticante. Vivemos numa igreja aqui onde que nós somos praticantes dessa palavra. Vamos crescer em conhecimento, sim, mas nós vamos crescer cada vez mais em amor, no fruto do Espírito, para que a gente possa realmente chegar num lugar bom, para que a gente não seja uma igreja de crianças, que toda hora dá um problema e não sabe o que fazer, fica perdido. Mas não, eu declaro que essa igreja vai ser uma igreja com pessoas maduras espiritualmente. E a gente vai crescer, a gente vai chegar lá, queridos, mas depende de você. Depende de você. A gente está aqui sempre disponível, mas se você não quiser, a gente não pode fazer nada. Então, realmente, queridos, eu incentivo vocês a agarrar a visão, a pegar junto, queridos, a estudar, a estar junto conosco, sabe, irmãos? Estar na igreja é um lugar bom para o seu crescimento. É um lugar onde você vai crescer, onde quando você está servindo em departamentos, você vai crescer, você vai ser esticado. Muitas vezes você pode não gostar, mas quando a gente está sendo esticado pela palavra, a nossa carne não gosta, mas a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Por isso a gente tem que estar praticando a palavra, não apenas conhecendo. Então a gente medita nela dia e noite e a pratica. Outro ponto, dar primeiro lugar à palavra de Deus. Provérbios 4:20. Você pode abrir comigo? Provérbios, no capítulo 4, versículo 20. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina ouvidos. Outra forma de dizer aqui ouve o que eu tenho para dizer e realmente dá atenção, coloque em primeiro lugar, preste atenção naquilo que eu tenho para falar. A gente tem que colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. A gente tem que entender que aquilo é prioridade para a nossa vida. Realmente priorizar aquilo para nós. Não deixes de apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. A palavra a gente estuda, a gente tem o nosso intelecto que a gente vai entender, mas ela tem que estar aqui dentro do nosso coração. Ali que nós vamos fortalecer o nosso espírito, vamos nos fortalecer na fé, como a gente já falou no mês passado. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, queridos, a gente tem que estar colocando em prioridade a palavra. Nós temos que guardá-la no coração, praticar, e a gente vai ver o resultado na nossa vida.
Irmãos, eu sei, eu não falo porque eu ouvi dizer, eu vi o resultado da palavra de Deus mudando a minha vida. Amém. Eu vi que quando eu pratico esses princípios, eu vejo realmente as coisas na minha vida mudando. Por quê? Porque estão praticando os princípios da palavra. E eu sei que Deus não é mentiroso, irmãos. Não é mentiroso. Aleluia. Outro ponto para a gente estar fortalecendo nosso espírito. Obedecer instantaneamente a voz do Espírito. Não ser aquela pessoa resmungona, aquela pessoa que fica brigando com Deus. Eu sei que só eu já fiz isso, só eu que já não quis obedecer a algo, né? Só eu, aleluia. Mas, queridos, a gente tem que realmente estar pronto, apto, a prontamente mudar a direção se o Espírito falar conosco. Quando nós cumprimos os pontos que a gente falou anteriormente, a gente está ligado no Espírito, a gente está meditando na palavra, a gente está ligado espiritualmente, o nosso espírito é uma condução segura para nossas vidas. É algo seguro que, quando a gente realmente sente uma direção de Deus, a gente ouve uma direção dele, a gente pode tomar sem sombra de dúvidas, porque a gente sabe que vamos chegar num lugar bom. Por quê? Porque o nosso espírito ele está cheio da palavra, ele está em comunhão com o Senhor, e a gente está sensível a Ele. Então, queridos, é bom a gente não ficar querendo lutar contra o Senhor, lutar contra o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo dá uma direção e a gente fica ali, não, mas Senhor, mas ele tem isso aqui, mas é muito complicado isso. E fica ali querendo negociar com o Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo falou com você, realmente siga aquilo, agarre essa palavra, porque você vai chegar no lugar onde o Senhor quer para você. Seja sempre pronto para seguir as direções do Espírito Santo, amém? E o último ponto que nós temos que seguir para fortalecermos o nosso espírito é o quê? Oração em outras línguas. Quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos orando aquilo que o Espírito Santo quer que a gente ore. A gente está realmente conectado com Deus, sem a interferência da nossa mente. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, está falando realmente a Deus diretamente, sem a interferência. Tem um versículo que fala que a mente fica infrutífera. Nós estamos orando exatamente o que o Espírito Santo quer que a gente ore. E quando a gente está nesse momento de oração em outras línguas, a gente está recebendo do nosso espírito direções do Senhor, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, estamos ficando mais sensíveis à sua voz. Olha o que diz no próprio 1 Coríntios 2,10, nos diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, no momento que a gente está realmente orando em outras línguas, a gente está sensíveis à voz, a gente está recebendo coisas das profundezas de Deus. A gente recebe direções, a gente está fortalecendo o nosso espírito. A oração em outras línguas é uma ferramenta que nós temos, que todo cristão tem. Todo cristão, todo nascido de novo, tem essa habilidade de orar em outras línguas e receber do Senhor. E é importante que a gente esteja continuamente orando nisso. Continuamente, queridos, não precisa ser aqui na igreja, não precisa ser no momento, num horário específico, num local específico. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo e orando em outras línguas e sendo edificado a partir daquilo. Eu já vi grandes pessoas de Deus, assim, a gente foi buscar em Leiria uma vez Michael e Tana Potter, que já estiveram aqui conosco, e eles, eu via a todo momento, que ficava um silêncio no carro, eles começavam a orar em outras línguas. Às vezes a gente andando, teve uma outra vez, acho que foi até no Porto, se não me engano, a gente estava no shopping, acho que foi no Porto mesmo, que eu observava que eles estavam, no momento que não estava ninguém conversando, que eles estavam sozinhos, eles estavam orando em outras línguas. E aí você vê o resultado, quando você vai conversar com eles, o quão cheios do Espírito Santo eles são, falando coisas realmente ligadas na palavra, porque eles estão sempre ligados no Espírito.
A gente realmente é chamado para estar nesse lugar, não andando pelos nossos achismos, não andando pelos nossos sentimentos, mas andando no Espírito. Por isso que a gente tem que estar ligado na palavra, por isso que a gente tem que estar ligado, orando em outras línguas, a gente tem que estar realmente atento ao Espírito, porque Ele vai nos conduzir no lugar certo, Ele vai te guiar para você cumprir o seu chamado, Ele vai te guiar para um bom lugar, Ele vai te livrar dos lugares onde você teria um dano grande. Por isso que a gente tem que estar ligado para a gente não confundir as vozes. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. E se a gente não tiver, como se fosse o rádio, sabe aqueles rádios antigos, na verdade, os próprios rádios que a gente tem hoje, eles funcionam da mesma forma, mas aqueles que tinham é o dial, né, que se fala, aquele que você girava onde passava a frequência. E aí ficava aquele... Aí começava a tocar a música, sintonizava na rádio. Se a gente não estiver conectado no Espírito, vai ser como se a gente estivesse ouvindo esse rádio. A gente está ali, está fora da frequência, a gente não está recebendo o Espírito Santo. E a gente só ouve o quê? Ruído. Como que a gente vai ser guiado se a gente só está ouvindo ruído? Amém. Aí qualquer pessoa que falar qualquer coisa para você, qualquer voz falar qualquer coisa para você, a pessoa vai e faz. Ah, é Deus falando. É isso mesmo. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente a gente não está trazendo essa palavra aqui por brincadeira, a gente não está trazendo essa palavra aqui porque a gente acha legal apenas, mas porque a gente sabe que o Espírito Santo, a convivência com o Espírito Santo é algo extremamente importante para a vida do cristão. Eu e você não somos chamados para viver conforme o mundo, mas a gente é chamado para viver conforme o Espírito. Conforme o Espírito, queridos. Para que a gente seja guiado a um bom lugar. Amém, irmãos? Aleluia.